a questão dos colaboradores. Então, foi assim, foi muita reunião, foi muita conversa, né? Foi Uhum. muito estudo para poder conseguir entender o que ia servir. E detalhe, foi alterado várias vezes. Eu Tá. procurar aqui mapa, eu devo ter uns 20 mapas que eu alterei até chegar Ah, nesse mapa final. era a minha outra pergunta, tá? Então, você fez top-down, né? Ou seja, Uhum, primeiro tentar fazer uma generalização, sim. ver se essa generalização pegava todos os processos do laboratório, Uhum, e no momento que você teve isso, aí sim, você sai para especificar cada uma delas. Era a minha isso. pergunta, era essa. E Foi foi assim isso que mesmo, foi então. feito. Uhum, Tá, ok. Hum, É que eu estou com outro computador aqui do lado, vendo sua tese, tá? Ou sua ok. dissertação. De uma maneira geral, o laboratório, apesar de ter diferentes organismos, tal, ele, ele é homogêneo no sentido que ele trabalha com testes de toxicidade, né? Independentemente de ser aguda, crônica, eco, Uhum, enfim, mas são testes de toxicidade. Então, eu acredito que isso tenha facilitado, de certa forma, né, a modelagem. Eu te pergunto o seguinte: imagine você pegar exatamente o modelo que você construiu, tudo, uhum, né, esse LIMS, e você passar para um laboratório que tem vários processos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo com o meu próprio laboratório, né? Então, você tem coisas que são focadas em DNA, coisas que são uhum, focadas em RNA, coisas que são focadas em cultura de micro-organismos, e assim sucessivamente. Então, assim, você não teria algo central para partir. uhum. Como é que você modelaria nesse caso? O Flux, ele é, ele é baseado em reaproveitamento de código, né? Aham. Igual, por exemplo, no seu laboratório, ele gera resíduo? Gera. Gera. Então, eu conseguiria aproveitar alguma coisa do meu módulo de resíduos perigosos. Você Uhum. tem colaboradores? Sim, Sim. muitos. Então, eu já tenho uma parte de colaboradores pronta que eu consigo alterar. Você fala, olha, tal coisa eu uso, tal coisa eu não uso, eu preciso acrescentar mais coisas, né? Você tem, por Uhum. exemplo, publicações? Muito. Como eu fiz o módulo publicações, né? Quando nós pensamos nesses links, em Uhum. fazer eles separados, foi justamente para isso, para a gente conseguir reaproveitar parte ou todo dele. Por Tá. exemplo, o workflow BPL equipamentos, ele foi reaproveitado, né? Ele foi incluído no trabalho, porque é um workflow que dá trabalho, ele leva tempo para você fazer, Sim, né? bastante. Isso. Então, na equipe, ela teve participação nele. A partir do momento que ele está pronto, eu consegui adaptar. Eu adaptei ele para o laboratório ICMS. Então, porque Entendeu? já vislumbrando Uhum. após a sua defesa, né, a que está ocorrendo agora, eu acho que um, um teste assim maior seria você Uhum. tentar transferir e adaptar exatamente o sistema que você fez para Uhum. laboratórios com processos, com diferentes processos e processos mais complexos, tá? Uhum. Então, eu acho que o mais importante aí é a questão, possibilidade de fazer reaproveitamento de código e de Uhum. você também, na modelagem que você fez, você ter módulos prontos que você pode reconectá-los de outras maneiras, não é isso? Uhum. Sim. Porque isso é muito importante. Porque uma vez você tendo módulos prontos, você pode adaptar só ali dentro daquele módulo e depois Uhum. reconectar ele, adaptando para o fluxo de processos que você tenha num laboratório
que seja mais complexo do que o estudo de caso que você trabalhou. Você Sim, acha que isso é perfeitamente possível, então? sim. Tá. Excelente colocação, professor Stannis. É. Nós já tínhamos conversado sobre isso, né? Para estudar Uhum. esse problema. É uma boa colocação. Ao tema do É, é, doutorado. Né? é porque eu fico. É óbvio, né, que o sistema. O LIMS, de uma maneira geral, eu tive contato com isso há uns 12 anos atrás, né? Quando eu coordenei 11, 12 anos atrás, eu coordenei o parte do Brazilian Barcode of Life, que foi o projeto de código da vida, né? A parte de fungos. E a gente, foi quando eu tive contato com LIMS e FINS, né? De laboratório de campo, F de field, né? Porque, na verdade, quando você vai a campo, você coleta os espécimes e aí depois você leva. Então, você tem todo a questão também organizacional nisso daí. E realmente, é impressionante, né? Como você melhora o monitoramento, controle e eficiência de todos os seus processos, tá? A minha pergunta é o seguinte, no final de sua dissertação, tem justamente o teste, né? Uhum. Do sistema com os usuários finais e que você comprova, você mostra que realmente houve uma melhoria em vários pontos, cita esses pontos. A minha pergunta é, vocês chegaram a ver uma métrica disso, quantitativa, do tipo assim, olha, sem o sistema, a gente levava X horas para fazer isso. Com o sistema implementado, houve uma redução de, sei lá, eu estou chutando, tá, gente? 30% do tempo. Você está entendendo? Porque eu acho que Uhum. eu fico imaginando você com esse sistema Uhum. apresentando para um possível cliente e o cliente perguntar, mas em quantos por cento eu melhoraria, por exemplo, tal métrica do meu laboratório? Vocês pensaram nisso? Sim, isso foi pensado, né? Aham. Inclusive, tem um dos cálculos que nós Uhum. começamos a melhorar no CTTX. O CTTX ele está em fase final de teste, tá? Sim. Ele vai ser utilizado ainda pelo usuário. Mas um Tá. desses cálculos, as meninas levavam 2 horas para realizar. O Aham. sistema realiza entre 2 a 3 minutos, dependendo da internet, né? O relatório, esse relatório também, né? Quando elas tinham que pegar os dados para montar esse relatório, às vezes elas levavam uma parte da tarde toda para montar esses dados, para no dia seguinte entregar esse relatório, porque ele é necessário. Hoje, a partir do momento que você faz o teste todo, colocando todos os dados no sistema, na hora que você termina de inserir os dados e que você salva, você pode pedir ou um relatório parcial ou um relatório geral, que também vai depender da sua internet, né? Se você tem uma internet mais lenta, pode ser que ele Claro. demore aí 2 minutos, 3 minutos, né? Então, o que a gente tem por enquanto é essa questão, né? Bem prática. Entendi. Mas só sugestão, eu acho Professora Ali, diga. Alessandra aqui, deixa eu Sim. ligar minha câmera. Eu Uhum. queria só fazer um comentário sobre isso que a Adriana acabou de responder, que é o seguinte: Uhum. o trabalho da Adriana, nesse aspecto, foi seminal, embora tenham Uhum. outros links, vários, diversos, né, gente? Conhece, e com certeza você conhece tantos Uhum. outros. No modelo que a gente trabalhou, Uhum. ele é seminal. Então, para a gente ter essa métrica, a Uhum. gente precisaria mais do que um laboratório utilizando o sistema. Como a gente fez esse estudo de caso voltado para atender as particularidades do SMS, Claro. a gente Entendi. observou essa redução que a Adriana acabou de falar, que é bem interessante. Mas para Sim. fazer uma métrica, isso aí também é uma coisa que a gente pode considerar no doutorado, né? Para fazer uma métrica, a gente precisa de ter um número maior, um pouquinho de amostras.
Claro. Porque a gente sabe que a automatização, não só nesse caso do uso de Linux, de maneira geral, ela melhora a performance, diminui o erro humano. Isso tudo é um conceito, praticamente conceito comum hoje em dia, né? Da Uhum. maneira que a tecnologia da informação caminhou. Mas Sim. para medir, a gente precisa de uma amostragem maior. Então, eu acho que isso seria um trabalho de continuação, né, professor Sérgio? Sim, eu acho que sim, é uma excelente ideia. Obrigada. Ok. E, Adriana, uma coisa muito importante, né, é, embora aí, né, no contexto do laboratório não seja tão importante assim, mas eu fico imaginando justamente a aplicação disso mais generalizada e para outros laboratórios, e toda a minha arguição tem sido nisso, né, de tentar tornar isso algo mais geral, seria o conceito de portabilidade, né? Ou seja, é possível você ter o sistema adaptado para celulares ou qualquer outro dispositivo móvel? A equipe que trabalha com o código do Flux, né, que para eu conseguir isso, eu preciso alterar o código do Flux. Se eu não me engano, o professor Sérgio vai poder me responder melhor, já estavam sendo Uhum. feitos alguns estudos a respeito disso, não, professor? Sim, sim. Inclusive, quando você fala do FIMS, né? A Sim, nossa ideia é você levar o celular para o campo perfeito. e fazer Tá. tudo lá. Era justamente isso, porque eu fico imaginando você, ainda por cima, se forem testes, né, para avaliar a disposição de rejeito, tudo, ou qualquer coisa, ou mesmo em coleta de algo que venha de campo, o ideal é que você tenha um dispositivo móvel, né? Móvel. E até por uma questão de portabilidade, de tudo, né? De comunicação entre várias pessoas, né? E em campo, em laboratório, tá? Então, é possível também, ou seja, não dispenderia, né, de muito trabalho fazer essa adaptação, né, para um ambiente de dispositivo móvel, então. Nós estamos trabalhando nisso, inclusive. Ah, Realmente perfeito. é um adicional, nós estamos trabalhando. Ótimo. Ok, gente. Olha, do meu lado, era isso mesmo, tá? Estou satisfeito. Mais uma vez, agradecer o convite, né? E foi um prazer a leitura, a sua apresentação muito clara, muito concisa, você segura do que você fez. A gente vê claramente que você participou de todas as etapas, que você teve uma interação grande com as pessoas no laboratório em que foi selecionado para fazer o estudo de caso. Então é isso. Parabéns a você e aos seus orientadores. Obrigado, professor Obrigada. Aristóteles. Alessandra. Eu já falei principalmente sobre o que eu queria falar com o professor Aristóteles, né? Eu Uhum. queria falar sobre isso que o Ari falou, Aham. que é o trabalho da Adriana fazer parte de um projeto maior, como ele falou, né, da iniciativa nacional de nanotecnologia, né, não é só uma coisa local. Eu queria falar que as palavras do Ari eu faço nossas, não só para a Adriana, mas para a gente do Luar. Foi um prazer trabalhar com o SMS, porque o que a maioria das pessoas não sabe sobre desenvolvimento de software é que sem o usuário, o desenvolvimento fica péssimo. Sim, A gente precisa de ter um retorno de quem vai usar o sistema. A minha formação, Aristóteles, é sim. do ICB. Eu sou do ICB, eu sou filhote de ICB que foi para o DCC. Eu Uhum. sou bióloga de formação, meu doutorado em bioquímica. Sim, Então, eu fiz essa ponte, né? O Sérgio na computação, eu na biologia, a gente fez essa perfeito. ponte
que tornou a Ótimo. conversa muito mais fácil. A Adriana Uhum. trabalhou muito bem com as meninas lá do SMS, que foram. Eu sempre que eu vou falar do desenvolvimento do sistema, eu falo que elas são disparadas as melhores usuárias que a gente já teve, porque elas Uhum. responderam à necessidade que a gente tinha delas falarem, olha, não é assim que é o teste, não é assim que é feito, porque isso é fundamental para ter um trabalho igual a Adriana fez. E a Adriana esteve lá. Foi interessante que você perguntasse se ela assistiu aos testes, porque ela esteve lá e viu elas fazendo o teste, que para Ótimo. ela é uma novidade. Como ela é de sistemas Sim. de informação, é aquela coisa engraçada, né? Para o pessoal da biologia é tudo número, para o pessoal da computação é tudo tubinho. Então, é bom que vá ver logo para ver as dificuldades, entender. A Adriana fez isso muito bem. O laboratório do SMS foi, assim, o melhor piloto que a gente podia ter. Eu acho que tem ainda bastante coisa para ser feita, mas a gente agradece muito essa interação. Apesar da pessoa ficar cobrando cervejas do orientador, mas isso aí não me diz respeito, né? Cerveja não tem nada a ver comigo. Não atrapalha o nosso negócio, não. Olha aí o que é isso. Mas a interação foi muito boa. O Ari foi muito receptivo, as meninas do SMS são muito boas de trabalhar e comprometidas com o trabalho, porque se o usuário não responde, o trabalho fica parado. Se não fosse a colaboração do laboratório, a Adriana não teria conseguido defender no tempo, apesar do Covid, da pandemia e da gravidez da Carla, que são fatores que atrapalham o andamento, né? E apesar disso, ela conseguiu defender no tempo. A gente agradece muito essa colaboração com a Ari. É isso, professor. Obrigada. Olha, Sandra, deixa eu contar aqui, não é nada demais, não. É que a gente já era amigo antes, né? Mas ó, é realmente o que a gente precisa. O que a gente mais sente falta em trabalhos transversais, como é o caso de Nano, é a falta de comunicação, é essa falta de empatia que garante que a gente consegue fazer um fluxo de informações e decisões que seja homogêneo, que seja compreendido por todos. E nisso vocês são sensacionais, Adriana e tudo mais. E o que é difícil, e é por isso que você pode dizer, que bom que foi lá, e eu estou mais feliz ainda que bom que foi você. Porque a gente já passou por essas respostas, vão montar um sistema para fazer esse controle disso tudo, e o pessoal do Inmetro mesmo tem dificuldades, né? Então, você já ficou lá um tempo e tudo. Então, sem essa empatia, sem essa troca de afetos, a gente não consegue fazer, e troca de cervejas faz parte da programa, a gente não consegue não vai fazer. Ter jeito, Sérgio, não vai ter jeito. E você sabe, o laboratório está aberto a todos, o laboratório é uma entidade pública, a gente tem os nossos segredos, tem segredos porque a gente presta serviços para empresas. E aí a gente é obrigado, às vezes, a não discorrer a respeito de tudo que está acontecendo e dos problemas gerais. Mas, fora isso, aquilo ali é um ambiente aberto para isso mesmo, para testar, para melhorar, para fazer e disseminar. A Nano só vai exercer o seu papel social de maneira adequada se a gente conseguir disseminar isso de maneira aberta, clara e transparente. É uma área que tem muita coisa críptica, tem muita coisa escondida, porque as pessoas não conseguem fazer os registros de maneira adequada, e aí não conseguem regular, não registra de maneira certa, e o pior, Nano, dependendo da você bota numa matriz, você não consegue traçar mais, você não consegue seguir esse material na cadeia toda. Então, o trabalho que a gente faz lá é exatamente isso, a toxicidade basal e tudo, que parece, para alguns não é tão complexo, na verdade, esse projeto, para chegar nesse ponto, foram um esforço mundial, né? O projeto NanoReg tinha 17 países, 37 laboratórios, demorou 5 anos para chegar num consenso do que seria representativo realmente de um efeito tóxico para nano. Isso não muita documentação, né, Ari, que envolve os testes feitos, testes multilaboratórios, né, comparações interlaboratoriais, é muita os coisa. Os Robins todos foram feitos. E o mais interessante, chegar num teste que hoje é muito similar ao teste feito para padrão molar. Então, tem essa também. Um dos grandes esforços foi fazer com que eles não fossem disruptivos. A gente não tivesse que reinventar a roda. E aí, Adriana, e ter um sistema geral que permita essa conversa vai ser sensacional. Bom, você sabe, você está por dentro. O Certifica Nano acaba agora com a disseminação final. E o próximo passo é passar isso para todo mundo.
E o que que vai? O Ministério Agora é usar, né? Agora é é as usar. pessoas usarem. E tem o Exatamente. próximo desafio agora é passar isso para a segurança e saúde do trabalhador. A pessoa que vai sintetizar, a pessoa que vai manusear, a pessoa que vai transformar para a geração de um produto. Então, e agora a ideia é fazer safe by design. Safe by design depende de desses testes basais, né, certificados, validados e acreditados por todos. Então, a gente precisa de uma plataforma única para assimilação. Tomara que seja o fluxo, né? Eu acho que vai ser. Tomara, Eu acho que tomara. vai ser, porque Eu queria falar mais uma coisinha, que é o seguinte, o professor Aristóteles, a gente pode fazer uma modelagem, e aí fica a critério do professor Sérgio decidir isso, né? Mas a gente pode fazer uma modelagem do seu laboratório, se for do seu interesse, para a gente ter mais uma plataforma de testes. Então, acho que vale a pena depois conversar, Sérgio, ver o trabalho que ele faz eu lá. mandei, eu mandei uma mensagem para o Sérgio aqui. Eu, sim, tenho interesse. Desde 2013, né, quando eu coordenei esse projeto, que a ideia nacionalmente era trazer um FINS e um LIMS, mas, enfim, naquela época não deu muito certo, porque era uma rede enorme, né, de mais de 50 laboratórios, mas eu acho que fazendo assim, pontual, eu acho que seria bem interessante, né? Até para testar em outro sistema. Uhum. Vamos conversar sobre isso, né? Sim, sim, vamos conversar sim. Boa ideia. Então, tá bom. De minha Ok. parte é isso, professor. Ok. Bom, eu já conversei o suficiente com a Adriana sobre o tema, né? Queria só agradecer, foi um prazer trabalhar com a Adriana. Né? A Adriana, inclusive, agradeceu ao professor Aristóteles, porque, graças às maluquices do Bolsonaro, a gente recebeu, o projeto foi aprovado, aí nós tínhamos 2 semanas para indicar todos os bolsistas. Aí eu saí igual doido procurando gente, né? O professor Aristóteles me apoiou, e conseguimos, pegamos a Adriana, laçamos a Adriana, assim, né? E era uma pessoa que não veio pelos caminhos tradicionais, né? Normalmente os candidatos vêm, formou agora, né? Ou trabalhou em algum laboratório. A Adriana veio, né, de um outro caminho, e foi muito bom. Nós demos muita sorte de ela ter trabalhado tão bem, ter feito um trabalho tão bacana. Então, agradeço aí a ela, ao Aristóteles por ter nos ajudado a colocar ela no programa, ao Ari por dar o apoio, e a Alessandra por fazer essa ponte, né, que é tão importante. Bom, Ari Correia. Tá aí? bom. Desculpa. Bom. Eu vou contar para você como é que no departamento a gente separa eu do Aristóteles, tá? Tá. Não, e a Alessandra, por fazer essa ponte e permitir a fabricação de cerveja, né? Mas isso aí também, tadinho, tá vendo o Sérgio? Se ele não tivesse alguma coisa que lhe desse prazer em casa. tá certo. Tá certo, tá certo. Pode terminar. Acho que agora, então, a gente abre a sala para a banca se reunir. Uhum. Então, Ok, professor, só um momento. obrigado. Opa, estamos de volta. Estamos de volta. Eu estou dando banda e ficando aqui junto. Meu Zoom travou, dessa vez foi o meu. Então, assim, a banca decidiu aprovar o trabalho da Adriana, está aprovado, está de parabéns. Tá? Pode Pode respirar. E aí depois nós vamos conversar com você, Adriana, para a gente fazer a versão final. Uhum. Aristóteles deve ter comentários aí para mandar para você. A gente vai acertar tudo, tá? A observação é sempre a mesma, fazer o mais rápido possível, para não esquecer. Ok. Gabriel já fez o dele, né, Gabriel? Não tive tempo de olhar, não. Sim. Ok. E é isso. Eu posso... Adriana, você esqueceu. Adriana, agora o artigo é a sua próxima prioridade. Tá. Isso. Esquece isso não, agora o artigo, tá? A banca decidiu não te aprovar condicional, mas é um voto de confiança. Você tem que terminar o artigo. Sim. Né? Ok. Parabéns, viu? Obrigada a todos. Eu posso ler o meu agradecimento, porque a minha mãe, ela não está presente, que eu fiquei com medo dela ter um ataque de coração, que ela está tendo alguns probleminhas, e depois eu vou mostrar para ela
sentadinho todo mundo com calma, né? Que eu passei. Eu vou ler aqui, então. Só um minuto.